Olá, Deus abençoe ricamente a sua vida, da sua família. Estamos no último devocional desse ano, devocional da Congregação Evangélica Luterana Cristo Redentor, aqui do Rio de Janeiro. Que Deus abençoe ricamente a sua vida, que o Deus Pai, Filho e Espírito Santo nos abençoe no meditar da sua palavra. Amém. Quero convidar você a um momento de reflexão a partir das palavras de Êxodo, capítulo 3, versículo 6. Esse trecho é o encontro de Deus com Moisés, quando Deus, falando naquela sarça, naquele espinheiro em chamas, fala com Moisés. É um momento muito marcante e importante da história do povo de Deus. É também um momento em que Deus se apresenta a Moisés. E Deus escolheu uma fórmula bem distinta de se apresentar, e ela está registrada em Êxodo capítulo 3, versículo 6, onde Deus diz assim: Eu sou o Deus do teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto porque temeu olhar para Deus. Palavras registradas em Êxodo capítulo 3, versículo 6. Deus decidiu se apresentar dizendo que era o Deus dos antepassados de Moisés, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Essa expressão várias vezes surge no decorrer da história do povo de Israel. É importante a gente lembrar, primeiramente, que nós somos descendentes de Abraão, não pelo sangue judeu, mas pela fé de Abraão. Nós somos os descendentes de Abraão pela promessa de Deus. E eu quero chamar a atenção de vocês exatamente como Deus se apresentou para cada um desses três personagens. É muito interessante nesse momento de final de ano a gente olhar para Deus, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, e perceber como ele se apresentou para cada um desses personagens. Então eu quero convidar vocês a fazer uma viagem por Êxodo ali especialmente, para a gente conhecer um pouco mais a respeito do encontro de Deus com Abraão, Isaque e Jacó. Então Deus, quando ele se apresenta a Abraão, ele é o Deus das promessas. Veja que é o mesmo Deus sempre, mas ele se apresenta com características diferentes para cada um dos três. Quando Deus encontra Abraão, é um Deus de promessas, oferecendo muitas coisas, prometendo muitas coisas. Talvez no ano de 2023, muitas promessas foram feitas para você. Talvez você olhe para o ano de 2024 e pense assim: esse ano promete. Mas, infelizmente, nem todas as promessas que fazem são cumpridas. E a gente faz promessas, mudanças de comportamento, dietas, etc. E a gente às vezes não cumpre, porque somos falhos. Mas Deus de Abraão, Isaque e Jacó não falha. Ele cumpre as suas promessas. E eu aqui separei pelo menos 4 promessas que estão ali, e na verdade em Gênesis 12, eu falei Êxodo, Gênesis 12, que esses 3 personagens estão em Gênesis. Moisés é que surge no Êxodo. O Êxodo é exatamente para enfatizar o período de saída da terra do Egito rumo à terra prometida. Então esses 3 personagens eles estão em Gênesis. E em Abraão começa ali em Gênesis 12, e exatamente Deus faz para ele pelo menos 4 promessas. Uma de dar uma terra prometida. Então Abraão sai de Ur da Caldeia com 75 anos e vai fazer a peregrinação em busca da terra prometida por Deus. Deus também prometeu a ele que ele ia fazer dele uma grande nação. O povo de Israel hoje está espalhado pelo mundo todo, uma grande nação, mesmo sendo perseguidos, e eles conseguem continuar sendo uma grande e importante nação do mundo. Ele promete prosperidade aos descendentes de Abraão. E se vocês olharem, os judeus é um país próspero. O judeu passa por dificuldades e consegue se reconstruir. E isso, na minha opinião, vem das promessas de Deus. E também que ele daria a ele um filho. E a pergunta é: Deus é um Deus que cumpre as suas promessas? Quando Deus se apresenta assim para Moisés, ele queria que Moisés lembrasse que ele é o Deus que cumpre as promessas. Se Deus chegou até ele e prometeu a ele que ele iria libertar o povo de Israel, que ele poderia confiar na palavra de Deus, porque Deus é fiel. Ele cumpre as suas promessas. Por isso nós podemos olhar para o futuro com esperança, porque nós sabemos que Deus cumpre as suas promessas. E Jesus, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, promete estar conosco todos os dias.
Então Deus, quando se apresenta a Abraão, fica em destaque o Deus das promessas. Aí, quando ele encontra com Isaac, o momento mais crítico da vida de Isaac é logo no início, quando ele, acompanhando o seu pai, vão fazer um sacrifício no monte. E ele algumas vezes pergunta para o pai dele: pai, mas cadê o cordeirinho para ser sacrificado? E a resposta de Abraão foi: Deus proverá. Deus cuidará de tudo, Deus providenciará. Como é difícil entregar nas mãos de Deus e esperar pela providência divina. A nossa ansiedade, a nossa necessidade de resolver os problemas de maneira imediata, muitas vezes não nos permitem confiar que Deus proverá. Mas Deus proveu na vida de Isaac, é uma característica também. Ele, quando cresce, depois ele quer ter uma esposa, e aí então Deus provê, quando ele diz: olha, quando você vê a moça num poço, essa será sua esposa. Aí surge Rebeca, que ele amou muito. Só que Rebeca era estéril. Mas mesmo assim Deus proveu. E aí nasceram os dois irmãos famosos, Esaú e Jacó. Deus proveu na vida de Isaac a continuidade da sua família. Deus proveu todo o necessário. Isaac foi um homem próspero também. Porque Deus, que é o Deus que cumpriu as promessas, é o Deus que promete cuidar do seu povo. Por isso, olhando para 2024, não sabemos o que vem pela frente, mas sabemos e podemos afirmar, como Abraão afirmou ao seu filho: Deus proverá. Confie na graça, na misericórdia de Deus. Deus não proveu a nossa salvação em Cristo Jesus? Nós éramos incapazes de nos salvar. Ele envia Jesus. Ele proveu a nossa salvação. É Ele que nos dá o perdão dos pecados. É Ele que dá tudo o que somos. Ele nos dá o necessário para o nosso corpo, para a nossa mente, para a nossa vida com Ele, através da fé em Cristo Jesus. Deus cumpre as suas promessas. Deus provê e cuida do seu povo. E aí então surge Jacó, um personagem com uma história muito complicada, não é mesmo? Aquele personagem que enganou o pai, que subornou o irmão. Mas aí entra uma coisa muito importante, que é saber que Deus permitiu aquilo, que Deus tinha os seus caminhos, que Deus tinha os seus propósitos, e Deus permitiu que Jacó fosse a continuação da descendência. Jacó depois muda de nome para Israel, e ele tem os 12 filhos que dão nome às 12 tribos de Israel, e Deus sempre o abençoou. Por isso, Deus de Jacó é o Deus da bênção, aquela bênção simbolizada que o pai abençoa o filho. Deus permitiu, Deus poderia ter avisado Isaac: Isaac, você está sendo enganado. Mas Deus permitiu tudo aquilo, porque também o nosso amigo Esaú era desobediente. Esaú vendeu a sua bênção de ser o primogênito por um prato de lentilha. Isso também pode nos lembrar que muitas vezes eu e você podemos estar vendendo, trocando a nossa salvação por uma coisa muito menor, os prazeres da carne, as coisas desse mundo. Por mais gostosas, saborosas que elas sejam, elas não valem nada perto do que Deus tem preparado para nós, as bênçãos de Deus. Jacó teve a mão de Deus o abençoando. Por onde Jacó passou, a sua vida foi abençoada. Teve 12 filhos, muitos bens. Dele vem José, que se torna um importante personagem que salva o povo. E Jacó é muito, muito abençoado. Nós também precisamos reconhecer isso. Quantas bênçãos nós recebemos de Deus em 2023. Passamos por problemas, mas só o passar pelos problemas e chegar ao final do ano já é uma bênção. Superamos tudo? Não. Ganhamos sempre? Não. Perdemos. Mas Deus continua nos abençoando com o dom da vida, com o dom da fé, com o dom do perdão. Não se esqueçam, quando nós falamos em Deus de Abraão, Isaque e Jacó, nós estamos falando do Deus das promessas, do Deus que provê todas as necessidades do seu povo e do Deus que abençoa o seu povo. Isso acontece desde que ele criou o mundo. Ele abençoa,
Ele provê, Ele promete, Ele cumpre. A primeira coisa que Deus faz quando o homem cai em pecado é fazer uma promessa, que Ele enviaria do descendente da mulher o Salvador. E isso foi cumprido. E lembramos há poucos dias no nascimento de Jesus. E Jesus, após crescer, aos 30 anos, começa o seu ministério público caminhando firme, com passos firmes, provendo a nossa salvação, indo até a cruz, onde ali com a sua morte e no domingo da ressurreição, nos traz a grande bênção de que nós podemos olhar e dizer assim, que todo que nele crê, mesmo que morra, viverá. Por isso não esqueça, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó é o teu Deus, um Deus que promete e cumpre, um Deus que provê todas as coisas e um Deus que te abençoa. Olhe para 2024 com essa perspectiva, que o Deus que promete e cumpre, o Deus que provê e o Deus que abençoa estará ao seu lado todos os dias até o fim dos tempos. Amém. Nesse momento eu quero terminar essa devocional com uma oração de louvor e confiança pelo fim do ano e do ano novo. Vamos orar. Bondoso Pai Celestial, que és Deus de eternidade a eternidade, com humildade te agradecemos pelas inúmeras bênçãos que derramaste sobre nós durante este ano que agora está terminando. Reconhecemos que somos indignos de todas as tuas bênçãos, pois de muitas maneiras respondemos à tua bondade com ingratidão, desperdiçamos as tuas dádivas, transgredimos os teus mandamentos. Seria justo se em nossa rebeldia tivesse retirado a tua graça sobre nós. Mas tu és um Deus cheio de compaixão e amor e de grande paciência. Merecemos o teu castigo, mas revela-nos o amor. No meio do julgamento, lembra-nos da tua misericórdia. Por amor a teu Filho Jesus Cristo, esqueceste os nossos pecados, saraste as nossas enfermidades. De muitos perigos nos livraste e nos sofrimentos foste o nosso amparo. Mantiveste a paz em nosso país, permaneceste entre nós com a tua palavra e em tua igreja distribuísse as bênçãos dos teus sacramentos do batismo e da Santa Ceia. Encontramos sustento na tua bondade, proteção no teu poder. Tudo que somos e possuímos, agradecemos somente a ti. Passar do tempo, ó Deus, lembra-nos como a nossa vida é curta, somos pó e cinza. A nossa vida passa como uma sombra, como um vapor que surge agora para logo depois sumir. O mundo passa com as suas inúmeras alterações e tribulações, mas tu nunca mudas e os teus anos nunca terão fim. Tu és o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente em todos os momentos. E é por isso que nós não teremos medo, ainda que a terra se revolta e os montes se transportem para o meio dos mares. Na companhia dos justos, te louvamos de coração. Aceita o nosso louvor, ó Deus. Revela-nos a tua eterna salvação. Por Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém. Que o Senhor das promessas te abençoe e te guarde. Que o Senhor, que tudo provê, esteja sempre acompanhando os teus passos. E que as bênçãos de Deus estejam com você hoje e para todo sempre. Amém. Um forte abraço, um feliz ano novo, que Deus continue abençoando você. No dia 31 nós teremos aqui culto às 10h30 e também um momento devocional às 20h30, em que nós queremos louvar ao nosso Deus por todas as bênçãos que Ele derramou na nossa vida em 2023 e pedir a sua proteção, a sua bênção para o ano de 2024. Você é o nosso convidado especial. Venha, tudo já está preparado. Um forte abraço, que Deus continue sendo o Deus das promessas, das bênçãos e que tudo provê na sua vida. Boa noite.